Boa pessoal, mais uma vez estamos aqui, Renan Rocha, Rogério Galo, e a gente vai falar hoje sobre o que é uma heresia. Vamos partir de um texto que a gente conversou hoje também, Jeremias 20, versículo 9, que fala assim, ó, e se digo a mim mesmo, não farei mais menção dele e nem falarei mais do seu nome. No entanto, há no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e me fatigo de sofrer para sufocá-lo, e não consigo. Qual que é a relação disso com o que é uma heresia? Jeremias estava passando por uma situação que estava tudo ao redor dele errado. E ele não sabia se ele tinha que parar de pregar ou não. Ele não queria parar, ele não queria pregar mais, ele queria parar de pregar. Ele fala, não farei mais menção dele, né? Não falarei e tal. Porém, no coração dele tinha um fogo e ele falava, não posso parar. Independente das circunstâncias, independente de quem está ouvindo, independente se falso profeta não estão ouvindo, independente se não estão mudando, a minha função é pregar. E daí a gente entende que precisamos falar da verdade. Falar da verdade é uma ordem de Cristo que não visa angariar coisas. Cristo ele mandou a gente pregar e orar. Não interessa se você vai ganhar algo ou qualquer outra adversidade. Interessa somente a ordem de Cristo. Então Cristo te chamou para orar. Mas não vai curar. Não interessa. Cristo mandou você colocar a mão e orar. Quem vai fazer ou não é o próprio Espírito Santo. A gente quer a confirmação, né? Olha, eu quero que Deus opere. Não tem que querer. Quando o cristão aceita Jesus, ele aceita para ser dominado por Cristo. Então ele perdeu toda a concepção que ele tinha do mundo. E ele agora passa a ter uma concepção celestial. Dentro da concepção celestial, o que? Ele obedece a Jesus Cristo. Jesus Cristo mandou você pregar, Jesus Cristo mandou você impor a mão às pessoas, né? E orar pelas pessoas para que elas venham ser curadas, que elas venham ser reabilitadas, escutar uns aos outros, né? Tiago também fala, né? 5:17. Vai estar falando sobre escutar a pessoa para a pessoa ser reabilitada, revivada, né? Sim. E infelizmente não é isso que tem se falado na igreja, a gente tem ouvido. Pessoas têm pregado uma heresia. Por definição que é qualquer pregação que, ainda que usando a Bíblia, traz uma salvação que não por Cristo. Isso é heresia. E a gente é chamado para deixar queimar esse fogo em nós e ouvir esse fogo nos chamando e pregar, independente da circunstância. E aí a gente vai entender então o que seria essa heresia, como que ele geralmente é feito. Como isso daí você vê em muitos púlpitos que é trazido nos púlpitos, porque o problema sistêmico ele começa de cima para baixo, sempre é isso. Você vê em toda a história toda se repetindo. Existe a corrupção, que as pessoas que acessam a corrupção começam a ser corruptoras. Você vê Oséias 4:6 falando, Deus ele recriminando quem? O sacerdote. Depois do sacerdote afetando todas as ovelhas desse sacerdote. Pega aí Efésios 4:6, ele vem falando, eu me esquecerei de ti e me esquecerei das suas ovelhas. Então as ovelhas são desse sacerdote. Característica de um sacerdote que usa de leviandade ou pilantragem, dependendo qual a linguagem que você queira. A pilantragem, ou um princípio da heresia, que ele pega um testemunho individual ou uma promessa, olha, assim como Deus foi com Abraão, ele vai ser com você. Ele usa isso, assim como Deus foi com Abraão, assim como, esses dias eu escutei, assim como Deus ele foi com Pedro, com Pedro e destruiu as cadeias, assim é Deus com os fiéis dele. Ele falando o quê? Da mesma maneira que Deus se mostrou para Pedro, vai se mostrar com você. Isso daí é mentira. Você pode passar por tribulação, você pode passar por dificuldade, porém Deus é contigo. A marca que Deus está com você é o amor que você destina ao próximo.
Essa é a marca de Deus. Não tem como fugir disso. Característica de Deus é se parecer com Jesus Cristo. Amar como Cristo ama. A gente aprende com os outros personagens. A gente falar isso, assim como Deus é com Abraão, ele é com a gente, não é totalmente errado. Não. Só que qual é a intenção e o que ele está querendo dizer? Que assim como ele foi com Abraão, ele está querendo dizer assim como Abraão foi rico, você vai ser rico? Aí não. Tá errado. Aí não tem cabimento, porque uma promessa individual que foi feita para Abraão, você pega e tira do contexto e traz para todo mundo. A nossa promessa está em quem? Está em Cristo. Está no Novo Testamento, está na igreja. De Romanos a Judas. Romanos ajuda. Você vai procurando, que é a doutrina apostólica. É os pilares. A fé é baseada nos pilares. Os pilares estão de Romanos a Judas. Você procura a sua bênção aonde? Em obedecer a Cristo. Quer maior prazer do que obedecer o próprio Jesus? Quer maior prazer? As pessoas se orgulham tanto. Olha o que eu faço, olha o que eu tenho. Por que eu não vou me orgulhar de ser filho de Deus? Olha o pai que eu tenho, olha as coisas, olha como é bom servir a Deus. Por mais que eu passe por tribulação, por mais que eu passe por dificuldade, olha o quanto é gostoso viver com Cristo, porque eu sei que Deus cuida de mim. Deus, ele me ama, então ele vai dar o que é melhor para mim. Por mais que Deus me dê tribulação, por mais que Deus me dê dificuldades, daí eu uso o texto coerentemente, o Salmo. Eu passo por tribulação, passo por dificuldade, porém tudo posso porque ele me fortalece. É o próprio Cristo que regimenta, que fortalece, que fundamenta os seus filhos. Nós temos um senso de nos parecer com Jesus. Enquanto a gente está vivendo aqui, nós vamos nos parecendo cada vez mais com Cristo. Essa masculinidade que Cristo tinha, esse amor, nós vamos nos tornando semelhantes. Senhor Deus, me faz semelhante ao seu Filho, por favor. Em Filipenses, né? Que fala, tudo posso. Salmo fala, Salmo 23, Salmo 23. que fala lá, de nada terei falta? Sim, que eu posso todas as coisas que as pessoas interpretam errado. Não, é Filipenses, né? Filipenses também fala isso. Tá. Que sobre tudo posso naquele sobre esse caráter, Uhum. E você pega. E tem Romanos também que fala, né? Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão cooperando para o bem. Sim. E o bem é se parecer com Cristo. Sim. Tiago também fala, né? O bem a gente deve gravar bem isso. O bem é se parecer com Jesus Cristo. Esse é o bem. Todas as coisas cooperam para o meu bem. E qual é o meu bem? Se parecer com Jesus Cristo. E a pregação que não falar isso, Sim. não está sendo a pregação bíblica. Sim. Né? Ó, não está trazendo a salvação de Jesus. Algo para a gente salientar. Existe o Antigo Pacto e o Novo Pacto. Antigo Pacto, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Novo Pacto, a doutrina apostólica. As pessoas, elas têm a tendência de procurar as bênçãos dela na lei do hebreu, que já foi cumprida em Cristo. Olha Deuteronômio 28, as bênçãos vão correr atrás de você. Cara, a igreja já vive abençoada porque o Deus dela morreu por ela. Então essa é a bênção do fiel. É com isso que a gente se felicita. Sim, um exemplo também, Josué que fala, onde pôr as plantas dos seus pés, né, você possuirá. Mas ele tá uma figura de linguagem que ele está falando daqui até aqui, como se fosse, sei lá, de São Paulo até Rio de Janeiro, onde você colocar a planta dos seus pés, você vai possuir. A gente pega, aí que está a heresia, pega esse personagem bíblico, tira do contexto e fala onde você colocar a planta dos seus pés, você vai possuir. O texto nem estava falando que era qualquer lugar, era dentro daquilo. E nem era uma promessa pra gente, era uma promessa específica para aquele povo, para quem estava ali. Daí a gente vai e traz isso pra gente, e o que vai acontecer? Isso não vai se cumprir. Causa frustração. Vai causar frustração. As pessoas... Ou causa orgulho. Porque se cumpre aí, Deus está comigo, como eu sou bom, como Deus está comigo. Pô, eu já escutei esses dois lados. Deus está comigo, como eu sou bom, isso querendo manifestar Deus através até de um orgulho, né?
E a manifestação de Deus sempre é o amor. Guardem isso. Deus, ele trabalha em você, ele te talha, ele está te talhando. Quando ele te talha, você é um reflexo dele. Todas as coisas que você faz, que você pensa, deve ser um reflexo de quem você é. Jesus Cristo falou assim, a boca fala o que está cheio o coração. Na verdade, tudo que existe em nós fala. A nossa roupa, a maneira como a gente se porta, tudo vem falando. E tudo vem falando ou de Cristo ou de ou de algo que não é Cristo. Né? Sim. E o que a gente está aqui para falar é sobre Cristo. Tá Sim, sobre Jesus Cristo. Uma outra característica, né? A gente já falou sobre pegar o Antigo Testamento e agora a gente sobre herdar a terra. Nós vamos herdar a terra do céu. Começa a enxergar o céu que a gente tem. Acredito que é muito são coisas superiores. Vivemos com o Espírito Santo, temos o amor de Cristo, temos o amor dos irmãos. Sempre a doutrina apostólica. Acho que a Coríntios fala, se Deus já vos entregou se Deus já vos entregou Cristo, não dará com ele também todas as coisas? É Coríntios? Efésios 1:3. Então, mas o que o pessoal pensa? Então eu vou conquistar tudo. Mas a argumentação quer dizer, ele não está te dando porque ele já te deu o melhor, entendeu? Ele vai te dar todas as coisas, é como se fosse assim, ele já te deu o melhor, então nada que venha será menos que o melhor. Ele vai ser o melhor. Amém. Entendeu? Amém. Então essas dar outras coisas, não é que aí então você vai ter carro, mulher, nada disso, tipo, é o contrário, entendeu? A gente aceita Jesus sempre para perder, guarda isso. Sempre esvazio, despojo de nós mesmos. Grandes homens são conhecidos por grandes despojos. Quanto mais você se despojar de quem é você, deixar de ser quem é você para que Cristo venha existir em você, que seja isso melhor. Amém. Então, deixa queimar no seu coração essa pregação e vamos pregar, viver e falar. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe.